Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O clima continua pesado no Ninho do Urubu. Pedro fica fora dos relacionados para o jogo contra o Santos amanhã na Vila Belmiro. Elenco do Bayer Leverkusen desembarca no Rio nessa terça para a pré-temporada no CT do Flamengo. Quem é o novo atacante argentino que o Flamengo acertou e a negociação com o clube italiano está por detalhes. Time inglês não desistiu de contratar joia do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Pedro continua fora da lista dos relacionados e não vai estar à disposição do Felipe Luiz para o jogo dessa quarta-feira contra o Santos, às 20 horas, horário de Brasília, lá na Vila Belmiro. A delegação viaja para São Paulo na tarde dessa terça-feira. O Flamengo encerrou a sua preparação nessa manhã no Ninho do Urubu. Produção coloca aí a lista dos relacionados para esse jogo contra o Santos amanhã. Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Vinha, Wallace Ian e Wesley. Quem voltou para a lista foi o Matheus Gonçalves, que jogou pelo Sub-20 nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da categoria. Após a desistência em negociá-lo com o Cruzeiro, o jovem volta a ficar à disposição do Felipe Luiz. O Alexandro se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e também está fora, assim como o Ayrton Lucas, que ainda trata o corte profundo na perna esquerda. Nesse cenário, o Varela surge como herdeiro da lateral esquerda. Com dores no tornozelo esquerdo, o Michael vai ficar aqui no Rio de Janeiro para realizar tratamentos no local. Pulgar é outro desfalque por conta de uma cirurgia no pé direito e segue no Chile nesse começo de recuperação. Na próxima sexta-feira, dia 18, o Sub-20 do Flamengo e o Bayer Leverkusen vão jogar no Estádio da Gávea em partida amistosa da pré-temporada. Desse modo, a equipe alemã chegou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira e já deu início à sua preparação nessa tarde. Segundo o Fernando Carro, que é o CEO do Bayer Leverkusen, o amistoso contra o Mengão no Brasil vai servir para a divulgação da marca do clube alemão. A delegação do Bayer Leverkusen vai passar cerca de 10 dias aqui no Rio de Janeiro e, além do amistoso contra o Sub-20 do Mengão, os atletas da equipe alemã também vão viver momentos de descontração, momentos de turistas na cidade. Na programação da pré-temporada estão previstas visitas a pontos turísticos na cidade, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e uma quadra de escola de samba. O elenco alemão também vai estar no Maracanã domingo para acompanhar o clássico contra o Fluminense. Os garotos do Ninho vão jogar contra a equipe principal do Bayer Leverkusen nessa sexta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. A partida vai servir como preparação para a equipe alemã para a próxima temporada. O Flamengo não para de impressionar porque após 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o time sofreu apenas 4 gols e nos 7 jogos como mandante sofreu apenas 1 gol. O único gol tomado como mandante foi naquele empate em 1-1 contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o goleiro Rossi não foi mais vazado aqui no Maracanã. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, seguido pelo Cruzeiro com a mesma pontuação, mas o rubro-negro leva a melhor no saldo de gols, uma vez que fez 26 gols e sofreu apenas 4. Vale destacar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral.
Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O Michael, de 29 anos, está perto de deixar o Flamengo rumo ao Al Duhail do Catar, em uma negociação que pode render ao Flamengo 71 milhões de reais, porque o atacante, que voltou ao clube em 2024 após passagem pelo Al Hilal, não conseguiu se firmar na segunda passagem, prejudicado por lesões e falta de adaptação ao esquema tático do técnico Filipe Luís. Apesar de momentos de brilho, como o gol contra o Bragantino, o seu alto salário de R$1,5 milhão por mês pressiona a diretoria a negociar a sua saída. A transferência é vista como uma oportunidade de aliviar a folha salarial e financiar novos reforços. A saída do Michael, que chegou sem custos em 2024, representa um lucro significativo, mas preocupa muito a torcida, que teme a perda de profundidade no ataque antes de jogos decisivos. Segundo o portal Mix Vale Brasil, o Flamengo pode perder mais uma de suas jovens promessas. Trata-se do Wallace Yan, atacante de 20 anos, que é alvo do Wolverhampton da Inglaterra, numa negociação que pode alcançar os 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na cotação atual. Sob o comando do técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo, o clube inglês intensificou as conversas para garantir a contratação do jovem jogador ainda nessa janela de transferências, que vai se encerrar no dia 2 de setembro. A possível saída do Wallace Yan acontece em meio a outras mudanças no elenco rubro-negro e a sua transferência, se for mesmo confirmada, vai reforçar a estratégia do Wolverhampton em investir em jovens talentos sul-americanos. E o interesse do clube inglês foi impulsionado pelo desempenho dele no Mundial de Clubes, onde o Wallace Yan se destacou como artilheiro do Flamengo. O jovem atacante, formado nas categorias de base do Mengão, tem contrato até dezembro de 2027, mas a proposta do Wolverhampton pode mudar o seu futuro no clube. O Flamengo, ciente do assédio europeu, negocia a renovação do contrato do Wallace Yan com um possível aumento na multa rescisória, atualmente fixada em 50 milhões de euros, 320 milhões de reais na cotação atual, para clubes estrangeiros. A torcida rubro-negra já demonstra grande preocupação com a saída de mais uma joia da sua base. Vale destacar que o Wallace Yan marcou 6 gols e deu 3 assistências em 15 jogos pelo profissional do Flamengo. Ele foi artilheiro do clube no Campeonato Carioca e foi o primeiro jogador reserva a marcar em 2 jogos consecutivos no Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo está próximo de anunciar a contratação do atacante argentino Valentim Tati Castellanos, de 26 anos, atualmente na Lazio da Itália. A negociação, que ganhou força nas últimas semanas, avança em fase final, com acordos salariais e de contrato já definidos com o jogador. A transferência, que envolve tratativas com o clube italiano, pode custar até 25 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais na cotação atual, segundo fontes próximas à diretoria rubro-negra. O reforço chega para suprir lacunas no ataque, especialmente depois das polêmicas envolvendo aí o Pedro. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça nos próximos dias, consolidando o Flamengo como protagonista no mercado de transferências para o segundo semestre de 2025. O Castellanos, conhecido por marcar 4 gols em uma única partida contra o Real Madrid em 2023, traz experiência europeia e versatilidade ao elenco. O Tati é um centroavante móvel, com boa finalização e capacidade de jogar fora da área. Marcou 14 gols e deu 5 assistências em 40 jogos na última temporada pela Lazio. Ele nasceu em Mendoza, na Argentina, e começou a sua carreira profissional na Universidade do Chile em 2017, mas teve muito poucas oportunidades por lá. A sua trajetória ganhou destaque no Torque, do Uruguai, onde ele jogou 30 partidas e fez 5 gols.
Em 2018, ele se transferiu para o New York City da Major League Soccer, que é a MLS, onde se consolidou como artilheiro. Em 2021, viveu seu auge nos Estados Unidos com 23 gols e 8 assistências em 36 jogos, números que chamaram a atenção do futebol europeu. Em 2022, o Castellanos foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde brilhou na La Liga. A sua atuação mais memorável foi contra o Real Madrid em abril de 2023, quando ele marcou 4 gols em uma vitória histórica por 4-2. Esse feito raro o colocou no radar de grandes clubes, resultando na sua transferência para Lazio da Itália por 15 milhões de euros, 79,5 milhões de reais na época. Na Itália, o seu desempenho foi sólido. Fez 20 gols e deu 8 assistências em 86 partidas, mas não tão expressivo quanto foi na Espanha. A negociação entre Flamengo e Lazio avançou significativamente nas últimas horas, com o clube carioca confiante em fechar esse acordo. O jogador já acertou seu salário e o tempo de contrato, demonstrando entusiasmo para jogar aqui no Brasil. A Lazio, que detém o passe do Castellanos até junho de 2028, fez uma pedida inicial de 25 milhões de euros, mas o Flamengo trabalha para reduzir esse valor. A experiência do argentino em competições de alto nível, como a Série A e a Liga Europa, onde ele marcou 2 gols contra o Nice da França recentemente, é um dos atrativos para o clube rubro-negro. Na última temporada, o argentino participou de 40 jogos pela Lazio, fez 14 gols e deu 5 assistências. A sua média de 0,48 participações diretas em gols por jogo, 98 gols e 41 assistências em 288 partidas na sua carreira, reforça a sua capacidade de impactar partidas decisivas. No Flamengo, ele vai disputar posição com outros atacantes, mas a sua experiência europeia pode garantir a sua titularidade. O Castellanos é um centroavante moderno que mede 1,78 de altura, está na Lazio desde julho de 2023 e tem contrato por lá até junho de 2028. Ele combina força física, mobilidade e inteligência tática. Diferentemente de atacantes tradicionais da posição, ele não se limita a esperar a bola na área, participando ativamente da construção ofensiva. A sua capacidade de se posicionar entre os zagueiros e finalizar com precisão é um dos seus pontos fortes, segundo análises táticas. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 25 milhões de euros. O Castellanos está no auge da sua carreira e pode dar anos de alto rendimento para o Flamengo. A expectativa é que o clube finalize a sua contratação antes do fechamento dessa janela de transferências. Vamos ver e vamos torcer. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para as filhas gêmeas do meu amigo Fernando Ribeiro, a Fernanda e a Gabriela, que hoje estão fazendo 28 anos, 2 princesas. Parabéns, Fernanda, parabéns, Gabriela, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para vocês, minhas queridas, comemorem bastante o seu dia. Parabéns, Fernanda, parabéns, Gabriela. Alô, meu querido amigo Júlio Bernardes, que hoje está fazendo 65 anos, um garoto 6.5. Parabéns, Júlio, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, tudo de bom para você, meu querido amigo. Curta bastante o seu dia. Parabéns, Júlio, tamo juntos, meu amigo. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração mesmo por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!